Polícia Federal indiciou hoje mais 3 pessoas no inquérito que investiga a trama para uma suposta tentativa de golpe. Foram indiciados os militares Aparecido Andrade Portela, Reginaldo Vieira de Abreu e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Eles são investigados pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e associação criminosa. A PF já havia indiciado outras 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Rodrigo Bezerra de Azevedo disse que ainda não foi informada oficialmente. Os demais não responderam. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. A Polícia Federal elevou para 40 o número de indiciados pela tentativa de golpe. A corporação acha que o governo Bolsonaro também financiou. Os 3 militares indiciados ontem se somam a Braga Neto, considerado um dos grandes arrecadadores da dinheirama gasta para tentar implantar uma ditadura militar no Brasil. Mauro Cid afirmou em depoimento que não se metia na relação de Jair Bolsonaro com os quides pretos. O contato com integrantes do grupo, de acordo com o relato, era feito pelo ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Nesse quesito, 3 personagens sobressaem: o tenente Aparecido Andrade Portela, o coronel reformado Reginaldo Vieira de Abreu e o tenente-coronel da ativa Rodrigo Bezerra de Azevedo. A investigação apura se manifestantes em Brasília tiveram apoio material do governo Bolsonaro. Na operação que prendeu os quides pretos no último dia 19, a Polícia Federal revelou que o general da reserva, Mário Fernandes, que chegou a ser ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência, orientava e resolvia problemas para os bolsonaristas acampados em Brasília. Mas a suspeita mais forte é que o próprio governo Bolsonaro teria fornecido recursos para os golpistas com dinheiro público. Essa é uma suspeita que a Polícia Federal quer provar para fortalecer o inquérito contra o mesmo Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, o nome desses militares aparece muitas vezes nesse relatório final da Polícia Federal. Um deles é de Rodrigo Bezerra de Azevedo. E é dito que, no sentido de identificar a pessoa que utilizou o terminal telefônico número tal, celular, aquele tal celular, cujo codinome era Brasil, após a requisição policial, a operadora TIM informou que o aparelho com o e-mail tal, utilizado na ação de 15 de dezembro de 2022, foi vinculado ao terminal telefônico que você vê aí, cadastrado no nome de Rodrigo Bezerra de Azevedo. Você tem também o registro dos logs da impressão do documento golpista, o tal Plano Punhal Verde e Amarelo, que foi impresso no Palácio do Planalto por Reginaldo Vieira de Abreu, então chefe do gabinete do Mário Fernandes na Secretaria-Geral da Presidência. Ocorre que desta vez o arquivo continha 30 páginas e foram impressas 6 cópias. Portanto, fica demonstrado que Vieira de Abreu possivelmente também teve acesso do documento e, pelo número de cópias, deve ter informado muita gente de tudo aquilo. E você tem também Aparecido Andrade Portela. O avanço das análises dos telefones celulares apreendidos possibilitou a identificação de novos investigados aos fatos. Nesse contexto, uma dessas pessoas é Aparecido Andrade Portela, conhecido como Tenente Portela, primeiro suplente da senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro. Os elementos de prova indicam que Portela atuou como um intermediário entre o governo do presidente Bolsonaro e os financiadores das manifestações antidemocráticas. Muito bem. O suplente do Senado e Kid Preto da ativa, os 3 indiciados pela PF na trama golpista. A Polícia Federal encaminhou ontem ao STF um relatório com o nome dessas pessoas, que eu acabei de citar. A Polícia Federal imputou a eles os crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. A lista
como você sabe, inclui também o Bolsonaro. O tenente Portela foi eleito em 2022 como primeiro suplente da senadora Tereza Cristina. O coronel Reginaldo de Abreu era o chefe de gabinete do então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general Mário Fernandes, que está preso, e o tenente-coronel Azevedo, militar da ativa, acionou um celular que fazia parte do grupo que tramava o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. O Mauro Cid implicou mais ainda o Bolsonaro e principalmente o Braga Neto. O Mauro Cid afirmou em depoimento ao Alexandre de Moraes que não se metia na relação de Bolsonaro com os quides pretos e que o contato com eles era feito pelo Braga Neto. A Polícia Federal aponta integrantes dos quides pretos como responsáveis pela elaboração do plano golpista. Esse coronel, Reginaldo Vieira de Abreu, pegou avião com Gilmar Mendes e fotografou o ministro e enviou registro ao general Mário Fernandes. Gilmar foi um dos alvos investigados. A Polícia Federal descobriu que o coronel reformado Reginaldo Vieira de Abreu, indiciado ontem no inquérito do golpe, fotografou Gilmar Mendes no aeroporto de Lisboa, em Portugal, em novembro de 2022. Segundo os investigadores, os dois voaram no mesmo avião a Brasília. Há suspeitas de que ele seguia o ministro até fora do Brasil. O celular usado no plano para matar Moraes pertencia ao Exército, aponta a Polícia Federal. O aparelho foi usado, um dos celulares, para trocar mensagens durante o monitoramento do Alexandre de Moraes. E em depoimento à Polícia Federal, o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo admitiu que pegou o aparelho em uma caixa onde estavam diversos telefones que haviam sido usados em grandes eventos como a Copa do Mundo e das Olimpíadas, ou seja, com grande facilidade usando os recursos públicos. A Polícia Federal apontou que o Kid Preto, indiciado pelo plano golpista, tentou abrir conta no banco e ativar o celular em nome de Laranja, que é esse Rodrigo Azevedo que foi indiciado ontem. Ele é o Brasil no grupo de mensagens que você viu lá no relatório final da Polícia Federal. É esse sujeito aqui, Rodrigo Bezerra de Azevedo, foi indiciado ontem. O major da Infantaria do Exército foi participante do plano golpista. As acusações contra ele e 2 militares foram apresentadas pela Polícia Federal à Justiça ontem. Segundo investigações, Azevedo era perfil de codinome Brasil e um canal de mensagens com outros kids pretos, apelido dos militares da Força de Operações Especiais do Exército. O major e outros 5 integrantes usavam nomes de países como pseudônimo. E o militar indiciado pela PF, Aparecido Portela, teve cargo de confiança no INCRA no governo Bolsonaro. E, como você viu, ele foi suplente da senadora Tereza Cristina, que é esse sujeito aqui, e era o grande arrecadador do Bolsonaro. Na verdade, arrecadador do Bolsonaro para o plano de golpe. Então, esse sujeito aí saía passando o chapéu. E o Mauro Cid coloca o Braga Neto como o chefe da arrecadação de dinheiro para financiar os kids pretos, não é? Entre muitas mensagens captadas no celular do Mauro Cid, uma em específico está sendo tratada como pista relevante para ajudar a rastrear os financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. É o diálogo em que Cid oferece ao major Rafael Martins de Oliveira auxílio de 100 mil para ajudar a bancar a ida de um pessoal para Brasília. As próprias mensagens indicam que o pessoal era um grupo de kids pretos, como são chamados os integrantes da tropa de elite do Exército, formada para atuar em missões confidenciais de alto risco em operações de guerrilha urbana. E o Braga Neto depois se descobriu que ele enviava dinheiro para os militares dentro de caixas de vinho. Isso já saiu a semana passada. E agora, minha amiga, meu amigo,
sai uma informação de que a PF acumulou indícios sobre os militares em financiamento do plano de golpe. A Polícia Federal tem acumulado indícios de que militares arrecadaram recursos ou bancaram formas de financiar a tentativa de golpe em 2022. A Polícia Federal incluiu esses 3 militares em indiciamento e um dos novos indiciados é Aparecido Andrade Portelo, tenente-coronel da reserva, suspeito de levantar recursos com bolsonaristas do Mato Grosso do Sul. O Braga Neto também é suspeito de financiar as ações golpistas, como você viu. Mensagens apontam que os militares fizeram esse orçamento de R$100 mil para despesas de locomoção do pessoal de outros lugares do Brasil para Brasília para quebrar tudo. Até o momento, nenhum dos militares foi formalmente acusado. A PGR já denunciou 63 pessoas ao STF por esse motivo de financiamento, mas são acusadas de patrocinar ônibus para os atos de 8 de janeiro. Agora tem esse financiamento graúdo que se acredita que possa ter saído do governo, como você vai ver. O Braga Neto nega ter financiado, lógico, ninguém vai confessar, mas a PF apura se houve apoio financeiro para planos dos Quides Pretos no governo. A investigação revelou, em fevereiro desse ano, que o Mauro Cid orçou isso em R$100 mil. O Cid afirmou que o Braga Neto estava participando de tudo e, se confirmado, esse pagamento fortalece a denúncia contra Bolsonaro. Cid citou o repasse de Braga Neto em 21 de novembro, quando depôs novamente após a prisão dos Quides Pretos. E aqui a troca de mensagem, o Cid perguntando quanto precisava de dinheiro para levar o pessoal para lá. E aí o Rafael Oliveira pediu 100 mil. A investigação apura se manifestantes em Brasília tiveram apoio material do governo Bolsonaro. Essa é a questão. Na operação que prendeu os Quides Pretos, a PF revelou que a Secretaria-Geral da Presidência pode ter sido usada para ajudar a financiar o golpe, estruturar o golpe. Veja só você que a coisa não para de se agravar, porque se isso for provado, ninguém sabe aí qual é o teor da acusação do Bolsonaro. O que pode caber aí deve ser peculato, improbidade administrativa, deve ter mais crimes do Bolsonaro aí. Não vai, o Bolsonaro vai pegar 100 anos de cadeia, porque se ele mandou ou permitiu que o governo dele financiasse o golpe ou fornecesse recursos materiais para o golpe, aí é o governo do país, somos eu e você ajudando a dar um golpe, sem saber, lógico, né? O Fernandes servia como provedor de material financeiro e orientador dos manifestantes. Então, minha amiga, meu amigo, nós estamos em um momento dessa investigação que que tudo isso é entregue ao STF e o STF repassa, veja só, o STF repassa ao Procurador-Geral da República. E ali vai se construindo a denúncia. Até o fim de dezembro, a Polícia Federal vai entregar a investigação sobre a BIM paralela. E o inquérito das fake news e das milícias digitais, esses 2 inquéritos, também deve chegar ou no fim do ano ou no começo do ano que vem à Procuradoria-Geral da República. O que se suspeita é que há muito mais coisas a incluir nessa denúncia contra o Bolsonaro. O que está se acreditando é que é uma denúncia tão grave que ontem eu publiquei aqui no vídeo anterior a este, que o partido do Bolsonaro e a família do Bolsonaro já deram de barato que ele vai ser preso. Isso está dito aí, inclusive o próprio Valdemar Costa Neto, que vai depor hoje na Polícia Federal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.